Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Olá. Como vocês estão? Deixa eu chamar aqui minha participante, nossa queridíssima, eu chamo de MC, né, Maria do Carmo, para participar. Vamos aguardar. Oi, Val. Olá, tudo bem? Bem, tudo jóia? Como que tá sendo o período aí para você? Super corrido, eu acho que, como a maioria, né? Não tem um percentual, mas na nossa rotina normal, né, já é corrido e ainda nessa fase de faz tudo em casa ainda fica mais, né? Mas a gente dá Pois é. conta, né? Nós somos capazes. Opa, precisamos dar conta, né? Tudo é uma questão de organização, né? Exatamente. Bom, então, gente, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória aí, né? Sobre a sua história com a nutrição. Eu sou suspeita para falar da Maria do Carmo, nós trabalhamos assim um contexto totalmente diferente há uns anos, né? E hoje, assim, numa live que é tão cheia de significados, né? Eu acho que tanto para mim quanto para você. E um assunto assim que muita gente me mandou mensagem falando essa live eu não posso perder porque eu estou precisando dessa quarentena. Eu falei, gente, hoje o palco é da Maria do Carmo. Eu quero que ela realmente vai servir para mim. Eu também não vejo a hora de ver essa live, Acho que para porque todo mundo, né? é um tema assim de saúde, de qualidade de vida. Você é a pessoa que vai falar sobre isso, enfim, o palco é seu. Vamos lá, vamos começar com uma energia muito boa aí, com muito conteúdo bom pra gente. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou nutricionista, minha terceira profissão, né? Eu e a Val, a gente se conheceu num contexto bem diferente lá atrás, eu na área de contabilidade, a Val na área de administração. Num certo momento da minha vida, eu resolvi mudar, né, primeiro para a área da medicina tradicional chinesa, né, foi onde eu tive o primeiro contato com a minha área, com a área da saúde e onde eu me encontrei, né, e vi que o quanto é prazeroso, o quanto é gratificante cuidar das pessoas. E aí, né, a vida vai nos fazendo ter necessidade de conhecer um pouquinho mais. E eu comecei a olhar um pouquinho para a área da nutrição, ver o quanto a alimentação é importante, o quanto a alimentação é significativa na nossa saúde. Falei, acho que eu vou agregar um pouquinho, né, desse conteúdo na minha vida profissional e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A nutrição é uma coisa linda, é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? E hoje eu estou aqui enveredando pela linha da comportamental, que é uma área bem interessante, né? Que a gente envolve muito a psicologia. E lidar com o ser humano sem lidar com psicologia é meio impossível, né? É verdade. E agora, mais do que nunca, né, a gente está conectando essas duas áreas, né? Essa situação que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo agora, está mexendo muito com as pessoas, né? Quem não está fora da casinha pelo menos um pouco, né? E isso vai alterando o comportamento das pessoas de uma maneira muito significativa, né? E acaba entrando aí na questão alimentar, que é o que está todo mundo entrando em desespero, né? Eu tenho percebido, assim, durante alguns atendimentos, eu acho que a gente vai até entrando, então, fazendo essa conexão entre psicologia e nutrição, né? Eu tenho notado que sair da rotina, do que já estava dando certo, sabe, parar o carro bruscamente,
é o que eu falei, né, outro dia, você teve, antes desse isolamento, né, desse distanciamento social, você teve um período de uma semana para fazer as malas e viajar para dentro de casa. Então, assim, não Uhum. teve muito tempo, né? E aí as pessoas saíram bruscamente dessa rotina, foi um susto, porque ninguém sabia ao certo o que ia acontecer, por quanto tempo, enfim, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E não vai mais para academia, aí já inventa de fazer um bolo de cenoura em casa, né? Tem um monte de gente aqui que tá entrando, agora todo dia uma receitinha, né? E aí, Maria do Carmo, como que fica? Que caminho que a gente segue? Qual que é o indicado? Conta tudo pra gente. É. Bom, essa situação toda, acho que a primeira coisa que a gente pode começar a abordar, essa reclusão que a gente, né, teve que viver aí meio forçado, fez muitas pessoas entrarem em contato com vazios, né, com muitos vazios, né? Pessoas que moram sozinha, que têm dificuldade de conviver com a própria companhia, né, que sentem solidão, pessoas que vivem com outras pessoas que o relacionamento já não estava muito legal e aí esse convívio muito intenso fez perceber o quanto esse relacionamento estava mais abalado do que se imaginava. Pessoas que moram com a família, que não, né, já não se davam muito bem com a família. Antes, né, as pessoas podiam, não tô legal, sai, né, Tchau, tchau. vai se distrair, né, brigou, dá as costas. Agora não, brigou e tá ali, né, todo mundo junto. Pessoas que não estão bem com a sua profissão, né? E antes, saía do trabalho, ia se distrair, ia para academia, ia, né, passear no shopping, ia para um bar, e agora não. Então, as pessoas estão tendo que viver muito intensamente com esses vazios. E qual que é o primeiro caminho que as pessoas encontram para preencher esses vazios? Com a comida. Porque comer é preencher um vazio, né? Eu estou com um vazio do meu estômago, então eu vou preencher esse vazio com um alimento. Mas a gente sabe lá no nosso inconsciente que o alimento é uma fonte de prazer, né? Que o alimento é uma fonte de recompensa. A gente aprende isso, né? Logo que a gente chega aqui no mundo, né? A gente literalmente sai de uma zona de conforto, que é a barriga da mãe, né? Então, um lugar onde a gente estava lá quietinho, quentinho, no escuro, e de repente a gente vem para esse mundo, luz, muda a temperatura, a gente tem que respirar, a gente sente fome. E a primeira coisa que o médico faz é colocar o bebê no peito da mãe. Aí o que que a gente entende? Poxa, esse peito que me alimenta, ele me dá aconchego, ele me dá carinho, ele me dá conforto, ele me dá segurança. Então, a gente cria esse vínculo emocional com o alimento. Então, a gente, no nosso inconsciente, já está essa informação. Toda vez que eu passo por uma situação de estresse, uma situação de conforto, eu vou recorrer ao alimento que eu tenho uma recompensa, né? Eu tenho um prazer. Então, primeira coisa que a gente precisa começar a entender, que outra coisa eu posso colocar no lugar do alimento que me traga também uma recompensa e de preferência até maior, porque a recompensa do alimento ela é imediata, né? Passou um tempo, ela já acabou. Não que a gente não tenha que ter prazer de comer. Ter prazer com o alimento é uma coisa muito saudável. Quando a gente perde o prazer com a alimentação, a gente estabeleceu uma relação não saudável com o alimento, isso não é legal. Mas é importante a gente saber em que momento o alimento vai entrar na nossa vida, né? Então, não é para compensar o que a gente chama de fome emocional. Então, assim, nesse momento, é importante a gente procurar alguma coisa que a gente possa preencher esse vazio com qualquer outra coisa. Então, eu falo, tem N possibilidades, né? Você pode falar com uma pessoa, né? A gente está aí num distanciamento social, mas a gente não está isolado. Então, a gente ainda, né? Hoje aqui a gente está falando com várias pessoas, então, né? Você está se sentindo angustiado, não está legal? Conversa com alguém que te traga segurança, que te traga conforto, que te traga, né? Que te faça um amparo nesse momento.
é uma possibilidade. Esse momento que a gente está vivendo também está criando N possibilidades da gente fazer coisas que antes a gente não tinha nem tempo para fazer. O bolo de Então, cenoura é um exemplo, né? de preferência, né, deixar esse bolo para outro momento, mas e colocar a leitura em dia, né? Poxa, aquele livro que eu estava querendo ler há muito tempo. Então, preencher esse espaço vazio com uma leitura legal, com, né, um texto que te traga, né, alguma mensagem interessante, algum conteúdo que realmente te preencha com alguma coisa. Eu brinco, mas assim, isso que você está falando realmente é muito importante a gente expor aqui, né, nesse nosso momento, porque a gente tem que aumentar o nosso repertório de fontes que nos trazem alegria, né? Eu trouxe até um exemplo aqui, eu lembrei agora de um atendimento, foi um dos mais lindos que eu já fiz, Maria do Carmo. Maria do Carmo e todos, né? Eu atendi uma criança ela devia ter em torno de 5 anos. E aí a gente, criança, menina, adora brincar de fazer comidinha, a gente sabe que na brincadeira tem ali a parte terapêutica, né? Sim. E aí tinha um pedacinho um pedaço não, o brócolis, eu falo que é a arvorezinha, né? Tinha um pedacinho de brócolis ali que a gente estava brincando. E aí eu olhei para aquele alimento ali de brincadeira, né, de plástico e tal, e eu falei, olha que legal, brócolis, né? Aí ela falou, não, brócolis, isso não existe. Aí eu parei, né? Falei, pronto, esquizofrenia, DSM, não sei o quê, e comecei. Falei, ai meu Deus, a criança. O que eu faço com essa criança, né? Aí eu falei, existe brócolis que a gente come, a mamãe faz, refogado. Ela falou, não, brócolis não existe. Caramba, e agora? O que eu faço com essa criança? Aí eu falei, mas como assim não existe? Ela falou, eu não conheço. Se eu não conheço, não existe. Não existe. Então, naquele momento, eu falei, nossa, que aprendizado. Realmente, abrir esse leque e oferecer para as nossas crianças, eu não sei se você compartilha dessa visão, eu acho que sim, mas nós, no papel, né, de uma geração à frente, aí, oferecer para essa gente, né, seja como tia, como madrinha, como mãe, como cuidadora, como de qualquer forma, oferecer para elas um repertório que traga benefícios na saúde, um repertório alimentar vasto. Se você não conhece, não existe. Quem vai apresentar é o adulto. Então, acho que está bem nisso que você falou. Além da variedade da questão alimentar, a variedade também de outras satisfações além da comida. Eu acho que vai por isso que você está falando também, por esse caminho, né? Sim, a gente precisa descobrir que existem outras formas da gente ter prazer na vida sem ser alimentação, né? Alimento comer, prazer, mas tem muitas outras coisas, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que começaram a tocar instrumento musical, que já tinham isso, né, programado, não tinha... Falou, poxa, que legal, que gostoso, né? Que delícia num momento como esse você poder tocar um instrumento e a música é terapêutica, né? Tem estudos que mostram claramente, né, que a música tem um efeito terapêutico maravilhoso, né? Exercício físico, eu tenho falado muito para as pessoas a importância da gente se exercitar nesse momento por N motivos, né? Uma que você vai preencher um espaço, né, de repente, de horário vazio, né, que possa estar, mas o exercício físico também vai trazer muitos outros benefícios, porque comprovadamente aumenta a produção de uma série de hormônios do bem-estar. Então, isso também vai ajudar na questão emocional, porque vai ajudar a reduzir a ansiedade, vai ajudar a reduzir o estresse. E assim, a atividade física, o exercício físico, ela desencadeia uma série de conexões dentro do nosso corpo. Então, age no nosso cérebro, age na nossa circulação, age no fígado, age no pâncreas, no nosso intestino. O exercício físico comprovadamente tem uma ação probiótica no nosso intestino. E o intestino é um órgão extremamente importante
É lá que acontece a nossa absorção de nutrientes, é lá que acontece a produção de neurotransmissores, então também melhorando a nossa microbiota intestinal, a gente vai melhorar o nosso emocional. Existe uma relação muito estreita, isso é uma coisa que a medicina chinesa já fala há mais de 5.000 anos e a ciência comprovou. A gente tem uma conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino, né? Hoje ele é chamado de segundo cérebro, se não for o primeiro. Então, ele tem uma importância muito grande no nosso emocional. Alguns estudos mostram uma relação da depressão com o desequilíbrio da microbiota intestinal. E o exercício físico é uma das coisas que ajuda a melhorar muito a nossa microbiota. Então, mais um motivo para a gente fazer, além do que ajuda a aumentar o gasto calórico, né? Para quem aí está querendo controlar peso ou perder peso, é uma coisa que ajuda muito. Melhora a qualidade do nosso sono, que é muito importante. Então, fazer atividade. Assim, eu tenho muitos pacientes que não faziam atividade física antes do isolamento, que agora estando em casa começaram a fazer. Porque conseguiram, de repente, arrumar tempo, porque sentiram a necessidade até para controlar a questão da ansiedade. Então, assim, é uma oportunidade, né, da gente começar um exercício físico, né? E, ai, não tô podendo ir para academia. Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa, né? Hoje tem muito profissional disponibilizando lives e vídeos no YouTube com exercícios que a gente pode fazer em espaços muito pequenos. E não precisa de muita coisa. O mínimo que a gente faça de exercício hoje qualquer 10 minutinhos por dia já vai trazer um resultado maravilhoso. O corpo ele responde muito rápido. O nosso corpo é uma coisa fantástica. Então, para controle de glicemia, para controle de colesterol, para controle de pressão arterial, para controle do nosso emocional, melhorando também a nossa microbiota, é importante a gente lembrar que o hormônio da saciedade ele é produzido no intestino. Então, se eu melhoro a minha microbiota intestinal, eu vou melhorar a produção do hormônio da saciedade. E isso vai ajudar a gente a comer menos também agora durante o período do isolamento. Então, tem uma série de benefícios, né? Eu falo, controlar o peso é o menor deles, né? Exercício físico a gente só tem motivo para fazer, né? Não tem motivo nenhum para não fazer. E, né, tentar tomar o gosto, tentar colocar isso, aproveitar que agora a gente está num período, né, que a gente vai ter que ficar vários dias aí dentro de uma rotina, porque a partir do momento que você começa a fazer isso com frequência, vira hábito. Então, tentar aproveitar a oportunidade para fazer dele um hábito, né, que é muito importante. E é uma escolha inteligente, não é? Porque eu vejo, às vezes, alguns relatos, né? Ah, mas eu não posso fazer exercício porque eu tenho que dar conta de todo mundo, cuidar de todo mundo. Esse é um discurso meu também. Só que o que acontece? É aquela história do avião. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você cuidar do outro. Então, você saber que você vai ter um futuro de longevidade para olhar, sentir, viver, conviver com as pessoas que você ama. Um futuro não só de longevidade, mas com qualidade de vida, com vontade de realizar ainda na melhor idade, que você já está cheio de sabedoria e ainda tem uma infinidade de coisas novas para descobrir. Você saber que você está podendo cuidar do seu corpo para cuidar do outro, né? Quem cuida tem que se cuidar, eu sempre falo isso. Sim. Isso é maravilhoso. Deixa de gastar com medicamento para investir, né, num processo aí de acompanhamento sistêmico aí, né, multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, academia. Gente, vamos nos cuidar, vamos nos tratar bem. Eu acho que é essa mensagem que a gente traz também, né? E você falou uma coisa importante, né? Lembrar que a gente pode envelhecer saudável, né? A gente pode ter um envelhecimento com muita qualidade e o exercício físico vai contribuir muito para esse envelhecimento saudável. Até para a manutenção da nossa musculatura, que a gente, né, tem uma tendência a perder massa muscular com o envelhecimento. Então, isso, né, com a nossa preservação
a nossa massa muscular, a gente vai manter a nossa força, nosso equilíbrio, e isso também acaba refletindo num monte de coisa, né? Então, não tem porquê a gente não fazer exercício, né? E é prazeroso. As pessoas, tem gente que fala, eu não gosto. Talvez você não tenha achado o tipo de exercício que você gosta. Hoje a gente tem uma infinidade de modalidades de exercício. Eu falo, não é possível, né, que você não encontre um, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é dançar. Então, às vezes eu tô aqui em casa meio entediada, eu coloco uma coisa e começo a dançar. É uma atividade aeróbica maravilhosa. Às vezes eu fico uma hora e meia dançando, porque eu me distraio com a música. Então, assim, tem a música que acaba também ajudando, né? E o exercício da dança, e é uma forma extremamente prazerosa de se exercitar. Eu conheço pacientes também que fazem dança, que encontraram na dança a sua melhor forma de se exercitar. Eu falei, maravilha! Porque tem que dar prazer. O exercício ele precisa dar prazer, né? Ele tem que ser agradável. A gente não pode fazer exercício como uma coisa obrigatória, senão vira mais um motivo de estresse, né? E ele não tem que ser um motivo, ele tem que ser um motivo de alívio do estresse. Então é muito importante, né? De alguma forma a gente colocar qualquer tipo de exercício, seja lá o que for. Eu falo, cada um tem que, falo, vai experimentando, né? Vai experimentando para ver com o que você se identifica mais. O importante é colocar o corpo em movimento. Eu falo que o corpo não tem tantas articulações à toa. Ele é feito para se mexer. É Então, verdade, faz sentido. se mexer, né? Muito bem. Sabe o que? Algum tempo atrás, né? Eu vi que nos templos budistas, né, nos mosteiros, na verdade, eles têm no Japão eu aprendi que se chama shawan, aquela tigelinha que é uma porção exata, né? Eles comem sempre naquela shawan, ou naquele shawan, não sei a pronúncia, e acaba sendo a mesma medida. Quando eu vi, né, isso, eu falei, nossa, que genial, porque a gente costuma pesar, né? Eu, quando estou bonitinha, academia, plano alimentar, olha, você se orgulha. Não, não é o caso quarentena, tá? Mas quando eu pego para pesar tudo, eu falei, gente, é o mesmo sentido. A diferença é que na tigela ali já está medida, né? Mas tem uma outra questão muito importante também, né? Os monges budistas, né? E é uma outra coisa também que é muito interessante que a gente pode usar nesse momento, eles praticam a meditação, né? E a meditação nada mais é do que você estar com a atenção plena no momento presente. E é muito importante a gente fazer isso na hora da nossa refeição, porque estando com a atenção plena naquilo que você está comendo, você vai conseguir perceber o momento que você se sente saciado. Então, você vai conseguir identificar a quantidade de alimento que você precisa para se sentir saciado. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né? Vamos aproveitar esse momento que a gente está agora em casa, né? Às vezes tem um pouco mais de tempo, né, para fazer a refeição, tá tendo a possibilidade de sentar à mesa com a família para fazer a refeição. Come devagar. Come prestando atenção naquilo que você está comendo. Porque os sinais de fome e saciedade, eles são modulados por hormônios. Então, a gente precisa dar para que essas cascatas de hormônios sejam desencadeados para que a gente consiga, né, parar de sentir fome e começar a sentir saciedade. E o hormônio da saciedade, ele está lá no intestino. Então, o alimento precisa chegar até o intestino para que essa sensação de saciedade comece a acontecer. Então, por isso que é muito importante que a gente coma devagar, prestando atenção, até para o nosso cérebro entender que a gente está comendo, né? Porque a gente come, hoje é muito comum as pessoas comerem, não só muito rápido, mas também olhando no celular, comer na frente do computador, comer na frente, não está prestando atenção. Então, às vezes, nem o cérebro entende que você comeu. Então, ele continua pedindo, né? Então, comer com atenção plena, prestar atenção naquilo que você está comendo, também vai ajudar a comer menos. Então, fazer também do momento da refeição, fazer um ritualzinho. Sim. É muito
Desculpe, pode falar. Né? Não, prestar, né, comer com atenção e aí você consegue modular. Às vezes, quando a gente cria um plano alimentar, né, às vezes alguns pacientes vêm até com a expectativa do plano alimentar. Eu falo, olha, a melhor pessoa para saber o quanto você precisa comer é você mesmo. Às vezes eu posso estabelecer uma quantidade que às vezes é mais do que a pessoa precisa, né? Porque os seus sinais de fome e saciedade, quem conhece é você. Então é muito mais interessante que a pessoa se perceba do que qualquer outra pessoa dizer o quanto você precisa comer. Ai, adorei a dica, É hein? muito Cadê os importante que a balanços? gente... Eu sou uma farsa, Maria do Carmo. Olha, mas é muito interessante. Quando a gente come prestando atenção, é impressionante como a gente se sente saciado com bem menos e se sente saciado por mais tempo, né? Porque a gente dá tempo do nosso organismo perceber isso. Sabe que eu fui na zona cerealista, né, esse final de semana, e a gente até comentou, né? A gente conversou antes, enfim, para alinhar algumas coisas. E eu estava falando que lá é a Disneylândia, né? Dos nutricionistas, dos É profissionais. uma loucura. Porque, gente, é uma infinidade assim de aromas, sabores, texturas, tudo tão assim natural. Eu comprei um monte de chazinho gostoso, sabe? Para aromatizar, canela, anis. E sabe uma coisa legal que eu acho, Maria do Carmo? Vê se você compartilha também desse pensamento. Eu acho que para as pessoas fazerem algo, aquilo tem que fazer sentido para elas. Se não faz sentido, não vão continuar. O que eu fiz assim para eu começar a melhorar a minha alimentação? Não está ideal, mas assim, eu falo, gente, eu não desisto, tá? Eu vou, a cada dia eu quero ser uma pessoa melhor. Isso é importante, você deu um primeiro passo. Isso. Então, o que eu fiz para poder conseguir ter uma alimentação mais adequada? Eu comecei a pesquisar sobre os benefícios de determinados alimentos. Então, eu digitava lá, cardamomo, benefícios do cardamomo. Aí vinha. Quando eu olhava aqui, eu falava, gente, eu quero cardamomo agora. Benefícios do brócolis. Vai, já que eu dei o exemplo do brócolis lá da garotinha, brócolis. Ferro, não sei o que. Gente, eu quero muito comer brócolis. Então, assim, quando você vê o que aquilo traz para você de benefício, você muda. Você quer ingerir aquilo. E aí você olha uma bolacha recheada e fala, nossa, mas isso aqui é totalmente artificial. O que isso vai fazer dentro de mim? Sabe, eu acho que ter essa reflexão e essa busca por conhecer faz muita diferença na alimentação, né? É a recompensa, né? É o que eu falo da recompensa, né? A gente, tudo na vida, para ser um hábito, precisa ter uma recompensa. A gente precisa ver realmente algum benefício. E assim, todos os alimentos, né? Principalmente os alimentos in natura, eles trazem muitos benefícios para o nosso corpo, né? E neste momento é extremamente importante, né? A qualidade da nossa alimentação. Né? O isolamento, ele, para algumas pessoas, ele beneficiou nesse aspecto, para outras pessoas, não. Tinham muitas pessoas que na época, né, que estavam trabalhando no escritório, tinham muito mais acesso a fast food. E hoje, estando em casa, passaram a comer mais aquela comidinha de casa. E estão percebendo a diferença, estão percebendo os benefícios que isso traz. E tem pessoas que aconteceu justamente o contrário, né? Principalmente pessoas que moram sozinhas, muita gente não gosta de cozinhar ou não tem tempo e aí acaba, né, usando o aplicativo para pedir comida. E a qualidade da alimentação nesse momento ela é extremamente importante por dois aspectos. Uma, logicamente, pela quantidade calórica, então o consumo muito excessivo, né, de alimentos muito ricos em gordura, consumo excessivo de proteína de origem animal. Não estou fazendo apologia ao vegetarianismo, tá? Apesar de ser vegetariana, mas o consumo de proteína animal em quantidades adequadas, tudo bem, o problema é o excesso. O consumo excessivo de alimento industrializado, que é cheio de gordura, que é cheio de açúcar, que é cheio de conservante, que é cheio de aditivos químicos,
Além desses alimentos acabarem tendo uma densidade calórica muito alta, e isso acaba nos prejudicando em termos de peso, mas também prejudica a nossa flora intestinal. Eles vão acabar provocando um desequilíbrio da nossa flora intestinal, e aí eu volto naquele aspecto da importância da nossa microbiota intestinal para a nossa saúde como um todo, inclusive para a produção de serotonina, né? Grande parte da nossa serotonina é produzida no intestino, os hormônios da saciedade são produzidos no intestino, as nossas células do sistema imunológico, uma parte delas é produzida no intestino, e hoje imunidade é uma coisa bastante importante, então é muito importante a gente prestar atenção na qualidade daquilo que a gente está comendo, né? Então, aproveitar que está em casa, né? Comer uma comidinha de casa, comer uma comidinha mais caseira, uma comidinha preparada em casa. Então, chama aí a família, né? Vai todo mundo para a cozinha, faz todo mundo participar. Comer uma comida fresquinha. Muita gente antes não comia fruta porque tinha aquela desculpa, tem que levar e é complicado e eu não tenho como. Então aproveita que agora está em casa, que é só ir até a fruteira e pegar. Então coloca mais fruta na alimentação. Esses alimentos, os alimentos, principalmente as verduras, os legumes e as frutas, são muito ricos em fibras que são muito importantes para a nossa microbiota intestinal. Então isso vai ajudar a nossa saúde numa série de coisas, né? Além de contribuir aí para equilibrar o ganho de peso, né? Então, para quem está preocupado aí, né, ou porque quer perder peso, ou porque está preocupado em ganhar peso, né? Eu até outro dia escutei isso de uma paciente, eu fiquei tão feliz. Ela falou: olha, eu estou percebendo que o problema não é o arroz com feijão. Eu falei: que bom que você está enxergando isso, porque não é. Logicamente, tudo é uma questão de quantidade, e aí eu volto a falar, né? Prestar atenção naquilo que você está comendo para comer o que é suficiente. Mas o que nos fez ganhar peso, né, nas últimas décadas, não é o arroz com feijão, não São é a grãos, comida de são casa. grãos, né? É, Tem que ter a quantidade, mas sim, é um alimento muito rico, é uma combinação muito importante. O que nos fez aumentar de peso é o consumo excessivo de fast food, que é muito rico em gordura, que é muito rico, principalmente gordura saturada. Parece que não, mas tem muito alimento que é salgado, mas que também tem açúcar na composição. Então, né, se mudar a qualidade da alimentação, e eu estou tendo muito resultado com os pacientes, né, que estão melhorando a qualidade da alimentação, que não só estão percebendo a melhora no controle do peso, mas eles falam: poxa, estou me sentindo muito mais disposto, né, eu estou dormindo melhor, né, eu estou percebendo, o meu humor está diferente, muda mesmo, melhora muita coisa. Então, a alimentação ela é muito importante, né? Não só para a questão de peso, mas para tudo. Tudo que, né, todo o nosso organismo ele responde de uma maneira muito legal, quando a gente melhora a qualidade. e eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu estou perguntando porque são curiosidades minhas e eu acho que, né, talvez das pessoas que estão De nos todo mundo. assistindo, se tiverem alguma dúvida também, vocês escrevam, né? Vamos aproveitar a Maria do Carmo, gente, aproveitar que ela está aqui para tirar as nossas dúvidas, né? E tudo mais. Eu costumo fazer aqui em casa, e eu também acho muito válido, as famílias terem alguns rituais próprios, né? Eu lembro até daquele livro, aliás, um livro não, um filme, Doutor Fantástico, não, Senhor Fantástico, que tem uma família que eles criam os próprios rituais. Então, eles não têm datas comerciais, eles têm as datas deles, né? Que E aí legal. eles criam os próprios rituais. É um filme lindíssimo. Desculpem por eu não saber o nome exato nesse momento, mas depois pesquisem. Assim, é uma família bem alternativa, é muito legal. Então, eu procuro fazer alguns rituais aqui em casa, de terça-feira. Terça-feira, nessa quarentena, meu marido vai à feira. Então, ele sempre traz pastel e peixe fresco para a gente fazer sashimi, que ele é oriental. E aí, as terças-feiras, elas têm um gostinho, literalmente falando, especial, porque são as terças do pastel e do temaki.
Agora a gente está conversando, não, vamos entrar no eixo aí da alimentação, a gente vai tirar o pastel e vai fazer as terças de temaki, sashimi. Então, Uhum. esse Capitão Fantástico, ó, minha amiga colocou aqui, o nome do filme é Capitão Fantástico. Obrigada, Flá. Então, criar esses rituais da família, eu acho que fica na memória, acho não, tenho certeza, fica na memória ali daquela criança que vai crescer e falar, Muito nossa, importante. toda terça na minha casa nós Uhum. comíamos temaki, pastel, era a quarta da pizza. Eu acho que um momento assim, sem a escolha do alimento assim com tanto rigor, mas que traga esse ritual, essa satisfação, é necessário também. Porque, E não tem um sei, Maria do sim, Carmo, e mas não dá para sim. ficar na linha o tempo todo, né? Uma hora em outra a gente dá uma Não. escorregada, é normal? Claro, não existe essa coisa de ter uma alimentação certinha 365 dias do ano, isso é utopia. Ninguém tem. Faz parte. Esses rituais, eles são preciosíssimos. Alimentação em família, essa coisa de se reunir à mesa, né, em torno da comida, isso é uma coisa que acompanha o ser humano desde que o ser humano passou de nômade para sedentário. Então, isso faz parte, isso é muito precioso na nossa vida. Então, é muito importante que a gente saiba desfrutar desses momentos, né? Então, o comer com prazer, né? Não significa que você também precise se abster daquilo que você gosta. A gente pode sim comer as coisas que a gente gosta. O pastel de vez em quando aí não é isso que vai ser o problema, né? Eu falo, tudo depende da frequência com que você come. Mas assim, é muito importante a gente também saber valorizar essas coisas, porque isso tem uma memória, né? A gente tem até culturas que têm, né, alguns alimentos, né, alguns pratos que são específicos da própria cultura. Isso precisa ser preservado, isso faz parte da nossa cultura, né? Eu, né, tenho descendência italiana, então massa de domingo para mim é uma coisa que é muito significativa. E é importante, assim, o fato de estar comendo, a gente não precisa deixar de comer, a gente pode comer de tudo, só não precisa comer tudo. Né? Então, assim, você sabendo respeitar a quantidade, né? Sabendo respeitar os seus sinais de saciedade, você não precisa de deixar de comer as coisas que você gosta. E nesse momento que a gente está vivendo, isso tem um significado muito importante, porque para muitas pessoas é o momento mais especial que a gente pode viver agora. A gente não está podendo sair, não está podendo ir para lugar nenhum, não está podendo. Poxa, que legal que vocês fazem isso, né? É um momento, né, de confraternização com a família. Então é Mas importante a gente colocar isso, né, dentro desse momento, né? Ter esses momentos de prazer dentro daquilo que a gente pode nos possibilitar. sim, eu acho que eu vou colar essa máxima aí na minha geladeira. Você pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Não precisa comer Adorei! tudo. Então, a gente não precisa abrir mão das coisas. É só saber comer em quantidades equilibradas, né? E você falou aí de ritual e você me lembrou uma outra questão que é muito importante, que também está mexendo muito com as pessoas agora, né? Você falou de ritual, eu lembrei de rotina. Uma coisa que aconteceu muito com muitas pessoas, né, quando a gente mudou, né, o status aí para ficar dentro de casa, muitas pessoas perderam a rotina. E isso causou uma bagunça muito significativa, porque aí você passa a não ter horário para dormir, não passa a não ter horário para comer, passa a não ter horário para acordar. E isso é bastante complicado. Isso é uma das coisas que prejudicou muito as pessoas. Então, o fato de estar em casa, de estar tendo que trabalhar em casa, mesmo que você tenha flexibilidade de horário no seu trabalho, manter uma rotina é importante, porque isso é importante primeiro para o nosso cérebro. Nosso organismo ele está acostumado com rotina. A nossa fisiologia, o nosso corpo, ele tem um, um relógio, né, um relógio biológico, né, que a gente chama de ciclo circadiano, que ele tem horários específicos para realizar determinadas funções. Então é muito importante que a gente tenha horários específicos também para realizar certas coisas no nosso dia,
para não bagunçar a fisiologia do nosso corpo. Se você não tem horário para comer, o nosso metabolismo começa a ficar muito bagunçado. Então, assim, as pessoas que começam a não ter horários fixos para fazer refeição, existe uma tendência de começar a ficar beliscando o dia inteiro, e aí, logicamente, ninguém vai beliscar folha de alface, né? Ninguém vai beliscar palitinho de cenoura, então começa a comer biscoito, começa a comer salgadinho, começa a ficar procurando coisas que não são muito legais. Então, tem horários regulares para fazer as refeições. Fazer as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, para evitar que você, né, fique um horário muito grande sem se alimentar, porque, né, às vezes as pessoas acordam, não toma café, vai almoçar 3 horas da tarde. 3 horas da tarde você está querendo comer a porta da geladeira. Então aí vai acabar comendo muito, vai acabar perdendo a capacidade de selecionar aquilo que vai comer aquilo que é mais calórico, porque o organismo já está implorando por energia. Então, ter a regularidade de horário para comer, fazer as refeições direitinho, nos horários que precisa, isso ajuda muito a manter a quantidade e a qualidade daquilo que a gente escolhe para comer. E para o nosso organismo também saber administrar isso. Porque tem horários que a gente tem esvaziamentos gástricos maiores, então no período da manhã até mais ou menos a hora do almoço, a gente tem um esvaziamento gástrico muito maior, então é importante fazer o café da manhã, fazer o almoço, porque o organismo vai lidar muito melhor com isso. Né? A sensibilidade à insulina no período do dia ela é melhor, então a gente vai conseguir metabolizar melhor a glicose. Então é muito importante que a gente respeite os horários de refeições. E tentar também não dormir muito tarde, porque se você, né, fica acordado até muito tarde, existe uma tendência também de querer comer muito tarde da noite, que é um horário que a gente já deve, né, à noite é importante a gente já fazer uma refeição um pouquinho mais leve, porque no período da noite o corpo vai cumprir outras funções. Né? Então, é importante deixar o corpo tranquilo para ele realizar todas as outras funções que ele precisa fazer no período da noite. E também porque tendo uma rotina mais organizada, a gente não fica com aquela sensação, poxa, o dia acabou e eu corri atrás do rabo, e isso aumenta os níveis de estresse, isso aumenta os níveis de ansiedade, e aí cai naquela coisa de novo, você vai querer recorrer ao alimento para acalmar o seu estresse. Tem uma pergunta aqui da Flávia, né? Fala um pouco daquelas dietas de jejum. Eu acredito que ela queira falar do jejum intermitente, né? Se vale o sacrifício. Fala um pouco pra gente. Acho que é uma dúvida legal essa. Olha, existe uma polêmica muito grande aí em relação ao jejum, né? Por que para algumas pessoas o jejum funciona? Porque ele acaba resultando numa restrição calórica, né? Ele não funciona porque você está fazendo jejum. Ele funciona porque ele acaba sendo uma restrição calórica. O nosso corpo, ele não está preparado para viver restrição de alimento. O nosso corpo não entende que a gente está querendo emagrecer. Então, a restrição alimentar, ele vai lembrar o nosso corpo, vai fazer o nosso organismo voltar lá no tempo que a gente era ainda homem primitivo e vai representar para o nosso corpo como uma escassez. A tendência do nosso corpo diante de uma situação dessa é trabalhar de uma forma mais lenta. Então, isso pode levar o nosso metabolismo a trabalhar de uma forma mais lenta. Então, isso pode acabar lá na frente impactando num ganho de peso. Num primeiro momento, pode até acontecer uma perda de peso, mas a longo prazo, primeiro que poucas pessoas conseguem levar isso a longo prazo. Então, sempre que a gente pensa no modelo de alimentação, a gente tem que pensar na sustentabilidade disso a longo prazo, porque tudo só vai funcionar enquanto você estiver fazendo. Então, se você vai fazer uma coisa por um período e depois não vai conseguir levar,
o risco do ganho de peso lá na frente é muito grande. Outra coisa que eu orientei muitos meus pacientes é cuidado com qualquer tipo de restrição nesse momento. Né? Eu estou vendo aqui algumas pessoas perguntando aqui, né, sobre imunidade. Sim, qualquer restrição nesse momento é muito risco da gente impactar no nosso sistema imune, principalmente de carboidrato. Né? As pessoas querem emagrecer, a primeira coisa que elas... Gente, o carboidrato é um nutriente extremamente importante para o nosso corpo. É a maior fonte de energia que o nosso organismo tem. Ele é muito importante para diluir o efeito do hormônio cortisol, que é produzido pelo estresse. Então, ele tem funções muito importantes. Então, eu fiquei muito preocupada com os meus pacientes, agora quando a gente entrou nesse período, né, de confinamento. Falei, gente, pelo amor de Deus, cuidado para não querer fazer restrições muito severas, porque isso vai acabar afetando a imunidade. E tudo que a gente precisa nesse momento é manter a nossa imunidade numa compatibilidade legal. E outra Então, coisa, assim, eu não gostaria de dividir o mesmo teto com alguém que está fazendo jejum intermitente na pandemia. Essa pessoa deve ficar insuportável. tem essa questão também, né? Vai afetar o humor? Vai afetar o humor, com certeza. E assim, tudo que a gente não está precisando nesse momento é de mais um motivo de estresse. Muito pelo contrário, a gente precisa buscar coisa que alivie o nosso estresse. Então, né, vamos buscar coisas que nos ajudem a ficar mais tranquilos, mais serenos. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. A vida não vai voltar a ser a mesma coisa que era antes. Muitas coisas vão mudar daqui para frente. Então, é muito importante a gente se preocupar com isso, né? Como que a gente vai atravessar esse momento, né? Então, tomar muito cuidado com tudo aquilo que você vai fazer para não afetar o teu emocional. Uma outra coisa que eu tenho orientado muitas pessoas, né, e muitas pessoas passaram a fazer, e eu estou muito feliz com isso, que ajuda muita gente nesse momento, é a meditação, a prática da meditação. Tenho vários pacientes que começaram a meditar, né? Você começou. Eu intensifiquei as minhas práticas meditativas, para mim foi formidável. Inclusive, aproveito a convidar as pessoas que estão aqui assistindo hoje, terminando aqui a live, né? A gente está fazendo a meditação com um terapeuta chamado Tadashi Kanomoto, e ele vai fazer uma meditação especial de cura hoje às 8 da noite, é uma live. E para mim foi muito significativo. Começar a meditar todos os dias fez muita diferença, tem me ajudado muito a me manter no meu eixo de equilíbrio, né? Enxergar as coisas com mais tranquilidade, com mais clareza, e ajuda também a reduzir os níveis de ansiedade. Tem uma pessoa aqui falando da yoga. Outra ferramenta maravilhosa, né? A prática da yoga. Então, as pessoas estão descobrindo, está sendo muito legal. As pessoas estão... Eu tenho, né, pacientes que começaram a fazer yoga, estão adorando. E tudo isso está ajudando as pessoas no controle, né, do consumo alimentar, evitando que acabem recorrendo a outras coisas, como, né, algumas pessoas, né, aumentaram muito o consumo durante o período do confinamento. Isso não está sendo muito legal. Né, por conta do valor calórico que a bebida alcoólica tem, para muitas pessoas isso acaba não sendo um benefício muito grande, mas eu falo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente não sabe qual é o potencial de alcoolismo que a gente pode ter, né? Então pode de repente aí desencadear um alcoolismo que não pode não ser muito legal, e porque realmente a bebida alcoólica não é uma coisa que traz muitos benefícios para o nosso corpo, pode impactar na nossa saúde de alguma forma. Então, vamos buscar outras coisas que possam nos trazer tranquilidade, controle do nosso emocional, sem ter que recorrer, né, às coisas que possam nos prejudicar. Então, vamos procurar tudo que possa nos fazer bem, né, nos ajudar no controle do nosso estresse, da nossa ansiedade, das nossas inseguranças, que nos tragam benefícios e não prejuízos. Sim, né? Eu acho que eu reforço esse seu discurso dizendo, procurem além do que te foi apresentado.
você disse o exemplo do alcoolismo. Se a pessoa ela teve esse contato com o álcool e teve uma vivência num ambiente familiar com alguém que teve um consumo, eu digo álcool, mas qualquer outro tipo de substância que seja nociva, né? No momento em que ela precisa desse afago, né? Desse aconchego que a gente disse que a mãe entrega ali na primeira mamada, ela pode recorrer a esse repertório que ela conhece, que é o histórico familiar dela, a história de vida dela. Então, faça como o Winnicott, que é um teórico da psicologia, fala, faça essa mudança transgeracional. Mostre para as suas gerações que existe um mundo muito infinito de possibilidades que te mostram aí experiências incríveis e que você tem só uma vida até onde a gente conhece para aproveitar. Então não fica preso ao que foi exposto e que você sabe que não é benéfico para você. Vá procurar outros rumos, outros horizontes e mergulhar na vida, né? Eu acho que esse é o sentido de tudo, né? E eu acho que esse momento está nos possibilitando muitas descobertas, né? Eu tenho muitos pacientes que têm me relatado assim que aprenderam a fazer coisas, né? E descobriram práticas que antes não conheciam e que está fazendo muito bem para eles. E provavelmente são coisas que vão ser levadas para o resto da vida, né? Então isso e vai beneficiando muitas coisas, né? Uma pessoa aqui, eu vi um comentário aqui que, né, que a pessoa está fazendo meditação e yoga e melhorou a qualidade do sono. O sono é outra coisa extremamente importante na nossa vida, para uma série de coisas, inclusive para o ganho de peso, né? Nós precisamos dormir à noite. O sono noturno ele é extremamente importante porque à noite a gente tem uma série de reparos que o nosso organismo faz no nosso corpo e tem coisas que podem interferir na qualidade do nosso sono, a emoção, né? Muita gente, né? Eu imagino que muita gente nesse momento não está dormindo muito legal por conta da ansiedade, do estresse, mas também a falta de rotina fez com que muitas pessoas, muitas vezes, fiquem assistindo televisão até de madrugada, o que não é muito legal, porque nós temos uma série de hormônios que são produzidos durante a madrugada e para isso a gente precisa estar dormindo, e dormindo num ambiente escuro, porque a luz interfere na produção de um hormônio chamado melatonina, que é extremamente importante para o nosso corpo. Não só para nos fazer dormir, muita gente conhece a melatonina só com a função de fazer dormir. Essa é uma das funções, mas ela é um antioxidante extremamente poderoso. A produção de melatonina é importante para prevenir a síndrome metabólica, né? Então, não ter uma produção adequada de melatonina pode impactar na resistência à insulina, no ganho de peso, porque os hormônios da fome e saciedade são produzidos à noite, então a gente precisa ter um sono reparador, né? Isso me lembra o caso de uma paciente que eu atendi. Ela me relatou que ela tem uma filha, um bebê pequeno, né? E ela me falou, olha, eu tenho sentido muita fome, eu estou comendo muito porque eu sinto muita fome e eu estou me sentindo muito cansada. Aí eu perguntei, falei, seu bebê acorda ainda à noite? Ela falou, de vez em quando ela acorda. E aí me deu um estalo de perguntar, falei, que eu sei que mãe tem a mania de deixar a luz acesa. Eu falei, você deixa alguma luz acesa enquanto você está dormindo? Ela falou, deixa. Eu falei, tem como você apagar essa luz e só acender se você precisar levantar? Ela falou, tem. E nós voltamos a nos falar uma semana depois. Eu falei, e aí, como é que foi a semana? Ela falou, eu sou outra pessoa. Ela falou, mesmo que eu durma poucas horas, a qualidade do meu sono mudou muito e a minha fome reduziu. Falei, tá vendo? Um pequeno detalhe, muitas vezes, ajusta o nosso corpo de uma maneira muito significativa. Então, assim, é por isso que a rotina é muito importante. O dormir é importante, ter o horário para acordar é importante, para manter toda essa cronologia de funcionamento fisiológico que para nós é essencial. Né? O nosso organismo precisa, né, disso. Né? Então, o ideal seria a gente dormir com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol. Infelizmente, a vida moderna não nos permite isso. Maravilha.
de repente tentar fazer aí uma higiene do sono, fazer um ritualzinho do sono também, né? Se preparar para a hora de dormir. Então, evitar uma exposição muito excessiva à luz, muito próximo da hora de dormir, Maravilha. não Maria ficar do no Carmo, celular. desculpa, eu vou ter que te interromper, porque você é das minhas, você tem muito conteúdo, você adora falar como, por isso que você é das minhas. A gente tem mais 3 minutos, tá? Eu vou só indicar um livro rapidinho aqui, ele se chama Pense Magro, da editora Artimed. São Legal. técnicas de psicologia comportamental aplicadas aí à rotina, à importância do hábito, da recompensa, para você pensar magro de uma forma aí, mais neurológica e psicológica, né? Que eu acho que vai contribuir muito com o seu trabalho e com o meu, tá? Eu quero te Com agradecer, certeza. assim, de todo o meu coração. Eu tenho muita pena de ter só 1 hora de live, né? Então, assim, Nossa, a gente tem assunto para varar a noite aqui. muito assunto, mas a gente pode fazer outras e outras com temas Com específicos. certeza. Eu acho que vai Com ser certeza. maravilhoso, tá? Muito obrigada. Se você quiser fazer um fechamento aí com o pessoal, tá, gente? Obrigada por terem nos assistido. Espero que a gente tenha agregado. Eu agradeço muito, espero que eu tenha conseguido levar pelo menos um pouquinho de informação e a mensagem que eu deixo é: fique em casa no sentido mais profundo dessa expressão. Fique dentro da sua casa interior, se reconecte com você e se perceba. A partir daí, tudo vai ser diferente na sua vida. Maravilha. E a nossa frase para encerrar? Será que dá tempo? Você tem? Oi? Tem uma frase para a gente encerrar? Algum poema? Só para a gente Eu, selar esse momento. eu vou usar aquele nosso mantra. Que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Eu acho que se tiver isso, a gente não precisa de mais nada. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa se ver mais vezes. Com certeza. Um beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. Obrigada a todo mundo.